A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui estamos mais um dia para honrar e glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é santo e poderoso e que todas as coisas que Ele faz é bom, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vamos falar com o Senhor neste momento e vamos pedir a Ele perdão e engrandecer o nome dele. E sim, vamos pedir a ele cura e libertação em todas as áreas da nossa vida. Vamos pedir a ele estratégia para que a gente possa lidar com os problemas diários, com as adversidades da vida. Paizinho querido, aqui estamos e nós queremos, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida e pela humanidade. Pai, nós queremos, Senhor, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o dono do mundo. O Senhor é aquele que nos ama, Senhor, aquele que mais nos ama. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, pelas falhas, pelos pensamentos, pela rebeldia, pela desobediência. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Paizinho querido, diante de Ti nós colocamos todas as nossas necessidades, Pai. E pedimos a Ti que, em nome de Jesus, supra as necessidades. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é o médico que cura, o Senhor dá libertação. O Senhor fortalece, o Senhor é tudo que a gente precisa. Então, em nome de Jesus, Pai, fortalece-nos, Senhor, na caminhada, fortalece o nosso ministério, em nome de Jesus. Toca na cabeça até a planta dos pés. Retira toda enfermidade, seja ela física, psicológica, espiritual e sentimental. Pai, nos ajude. Nos ajude a ter um coração manso e humilde. Nos ajude, Senhor, a ter um espírito reto. Dai-nos, Senhor, um coração manso e um espírito reto. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração agora. Toda a palavra falada aqui agora. Que a palavra do Senhor seja semeada agora no nosso coração e que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a palavra do Senhor vai frutificar até 100 vezes mais. Corra lá, pega a tua Bíblia, pausa o vídeo e pega a tua Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Mateus. E é claro que eu gostaria que você lesse comigo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Está dizendo, tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Olha só, esse versículo primeiro está dizendo que Jesus deu autoridade para os discípulos expulsar demônios e curar toda sorte de enfermidade. E ele deu essa autoridade para os discípulos porque ele ainda estava na terra e era ele que fazia os milagres e os discípulos. Hoje, Jesus faz milagre na sua vida, através da sua fé e através de você mesmo falar diretamente com Ele. Porque nós temos liberdade de falar com o Pai, com o Filho, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. E Jesus também intercede por nós junto ao Pai. Em João, Jesus fez uma oração por nós. E ele falou que ele estava orando pelos discípulos, mas também estava orando para aqueles que ainda iam acreditar nele. Nós acreditamos em Jesus. Eu acredito, você acredita. Então, Jesus intercedeu por nós e ele pediu para o Pai enviar o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele vem e é para ele que a gente fala todas as nossas dores, enfermidade, conflitos, todas as nossas necessidades a gente coloca diante do nosso Pai, que a gente pode orar para Ele, falar com Ele diretamente. Foi Jesus que nos ensinou na oração do Pai Nosso. No versículo 2 está dizendo, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Simão é o primeiro, ele é chamado Pedro,
André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus é o publicano, que Jesus foi comer na casa dele, nós falamos no capítulo passado. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. No 5 está dizendo que Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade do samaritano, mas, de preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. O que Jesus disse aqui no capítulo 5? Que os apóstolos eram para pregar somente para as ovelhas de Israel. Não era para pregar para os gentios. Gentios somos nós. Todos os povos que não é de Israel são gentios. Jesus estava dizendo que não era para pregar para nós. Depois é que Paulo foi chamado para pregar para os gentios. E aqui, no 7, ele fala: pelo caminho, preguem quem está próximo ao reino dos céus. No 8 está dizendo: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, Jesus deu autoridade para os discípulos expulsar e curar toda enfermidade, expulsar qualquer demônio. Inclusive você que está me ouvindo, no nome de Jesus, você pode expulsar e curar. Expulsar demônios e curar a enfermidade, você que está me ouvindo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, tudo pode ser feito. Porque é no sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que tem poder. Aqui ele está dizendo aqui que é para dar de graça, porque de graça eles receberam. Então Jesus está dizendo que não é para cobrar pelo evangelho, nem pelas curas, nem pelo tempo disponível para o reino do céu. Nada, não é para cobrar. Aqui no versículo 9 está dizendo: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Não é para levar nada. Aqui quando fala que o trabalhador é digno do seu alimento, ele está dizendo o seguinte: vocês vão falar do amor de Deus. E é só isso. Vocês vão ir, vão falar do amor de Deus, não vão cobrar por isso, não vão levar nada com vocês, viu? Aqui no 11, ele fala: e em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem que nelas é digno, e fiquem ali até sair daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Saudar é a paz do Senhor ou a paz de Jesus. Várias pessoas têm um jeito diferente de saudar. A paz seja convosco, a paz seja contigo, a paz de Jesus. Desejar a paz de Jesus aonde chegar. Se a paz estiver naquela casa, a paz vai ficar. Se alguém ali naquela casa tiver paz, a paz vai ficar naquele lugar. Se não, a paz volta para a gente. É isso que ele está dizendo. E hoje, graças a Deus, é assim que eu faço. Eu chego em qualquer casa que eu chego, eu falo: a paz do Senhor seja neste lugar. Por quê? Porque eu quero que a paz do Senhor esteja ali naquele lugar e com aquelas pessoas. No 14 ele está dizendo: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Desde que eu li essa passagem bíblica, eu nunca mais neguei que alguém viesse na minha casa falar do amor de Deus ou fazer um pequeno culto. Porque as pessoas, quando vão fazer visita na casa do outro, nem todo mundo gosta de abrir a porta para eles. Às vezes, eu falo por experiência própria, eu já abri até sem querer. E eu estava limpando uns peixes. E chegou o pessoal da minha igreja, onde eu congrego. É assim, umas
7 a 8 pessoas. Na hora que eles gritaram eu lá, eu pensei, meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? Eu estou fedendo a peixe. E aí eu fui atender eles assim mesmo, né? E falei, não vai ter como abraçar ninguém, né? Eu estou com cheiro de peixe. Mas aí eles chegaram e falaram no amor de Deus, a gente cantou louvores e para honra e glória do Senhor, eu fiquei muito edificada naquele dia, eu fiquei muito feliz. Então, receba Jesus na sua casa através das pessoas que vão levar um evangelho, vão levar uma palavra abençoada. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus fazer morada, viu? Não rejeite as pessoas e pregar o evangelho na sua casa, não. Não rejeite Jesus chegar na sua vida, não. Deixe que as pessoas vá falar do amor de Deus, porque aqui Jesus está dizendo que se você não aceitar, que as pessoas podem sacudir o pó do pé na sua casa, ali mesmo, no lugar onde você rejeitou. Se eles bater a porta ali, bater na sua porta para entrar e você não deixar, eles podem sacudir o pó do pé ali. E se eles te convidar, porque hoje em dia as pessoas convidam pelo telefone, né? E a gente acaba tendo a oportunidade de rejeitar. Não rejeita, não. Claro que nós cristãos que amamos, a gente nunca vai orar contra as pessoas que não aceitam a gente na casa deles. Quando eu peço para ir pregar o evangelho, eu clamo ao Senhor primeiro. Falo, Senhor, vai lá, visita aquela pessoa, veja se eu posso ir. E para a honra e glória do Senhor, Deus permite, né? O Espírito Santo entra em concordância com aquela pessoa também, e a pessoa deixa e eu vou lá e consigo falar do amor de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque é tudo coisa do Espírito Santo, é tudo o Espírito Santo que faz. No 15 está dizendo que em verdade ele diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para a cidade que rejeitar o evangelho de Jesus. No 16 está dizendo, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Prudente como a serpente, fique atento ao que está acontecendo. E manso como uma pomba, que a pomba não tem medo, né? Ela chega pertinho da gente. Então pode ficar perto, mas fique atento, de olhos abertos, sabendo o que está acontecendo, porque todos nós cristãos, quando estamos trabalhando para Deus, todos nós quando estamos trabalhando para Deus, nós temos que ser prudente como uma serpente e manso como uma pomba. E aí ele fala, cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto e como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. O Espírito falarão por vocês. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. No 21 ele está dizendo, um irmão entregará à morte o outro irmão e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão você por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E no 24 ele está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Jesus está dizendo aqui, eles vão chamar vocês para depor, eles vão colocar vocês diante do sinédrio, vocês vão precisar falar para testemunhar, mas não se preocupe, tudo que vocês vão dizer vai ser o Espírito que vai falar através de vocês. Aí ele está dizendo que o discípulo não está acima dele, e o discípulo tem que ser como ele. Porque se ele foi chamado de Beelzebu, imagina o que não vão falar dos discípulos, né? Aqui no 26 está dizendo, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não vai ficar nada em oculto, vai tudo ser revelado. E nem o que está em oculto que não venha a ser conhecido. Tudo vai ser esclarecido. E foi, né? Desde quando Jesus veio, desde quando Jesus morreu e ressuscitou,
tudo está sendo bem dito, bem falado até os confins da terra. No 27 ele está dizendo: o que eu digo para vocês à escura, vocês vão falar em plena luz, vão gritar nas praças. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo aqui que ele falava isso para eles em oculto, mas era para os 12 que ele falava abertamente, porque para o povo ele falava em parábola. Então ele ali falando para os discípulos todas as coisas, revelando tudo concernente ao reino do céu, e ele falou: isso aqui que eu estou falando para vocês em segredo, vocês vão gritar no telhado, vão deixar que todo mundo saiba, não vai ficar em oculto, é para ser conhecido o evangelho mesmo. É o que a gente faz hoje, falando aqui na rede social, falando na igreja, falando por aí, aonde a gente vai, a gente fala de Jesus e fala do que a gente entende que Jesus fez. Tanto na antiguidade como até hoje ele faz milagre. Ele faz milagre através da nossa fé. E acredite, não precisa de um intermediário, não, para Jesus realizar um milagre na sua vida. Ele pode realizar através simplesmente da tua fé. Ontem nós estudamos sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem foi intermediário entre ela e Jesus? Ninguém. Ela simplesmente tocou na orla dele e foi curada. Porque Jesus pode curar através da sua fé. E aqui ele falou que a gente não deve ter medo, no 28, ter medo dos homens, porque eles só podem matar a carne. Eles não podem levar a nossa alma para o inferno. A gente tem que ter medo de Deus, porque esse sim pode levar a nossa alma e o nosso corpo para o inferno. É isso que está dizendo aqui no versículo 28. No 29 está dizendo: não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O que está dizendo aqui no 29? Nada acontece sem o conhecimento de Deus, sem o consentimento, sem Deus conceder, sem Deus deixar, sem Deus permitir. Nada é nada, viu, gente? No versículo 30 está dizendo: e quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tema, mais valem vocês do que muitos pardais. Deus está dizendo: você tem muito mais valor do que os pardais. Você tem mais valor do que tudo que existe na terra. Porque o ser humano é a imagem e semelhança do Senhor. Ele tem um carinho especial por nós. E aqui está dizendo que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, quer dizer, nada acontece se Deus não deixar. Aí por isso que as pessoas falam: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Por quê? De acordo com esses 2 versículos que eu acabei de ler, o 29 e o 30, o 29 e o 30 está dizendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. É por isso que eu falo, é tudo dele. Então a honra que eu dou é para Deus. Eu não dou honra para o diabo, não dou honra para Satanás em momento nenhum. Ele não faz nada se Deus não deixar. Porque é tudo de Deus e está tudo no controle dele. Ele sabe de todas as coisas. Tudo é sobre o conhecimento dele. Ele concede, e se ele não concede, não acontece. No 32 está dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês entendem, gente? Por que é necessário que vocês confessem Jesus? Aí o que acontece? Quando vocês estiverem em uma igreja, ou vocês estiverem numa live, ou estiverem num momento de culto online, quando alguém falar, se tem alguém que quer aceitar Jesus, levanta sua mão logo, não tenha preguiça, levanta lá no alto, abana a mão e fala: eu quero, eu quero, eu quero. Porque é um gesto de amor seu para com Jesus. Porque o amor de Jesus por você não tem nada a ver com o que você faz por ele. Ele te amou independente das suas ações. Ele morreu por aqueles que estavam ali na época que ele morreu, e morreu por nós que já estamos aqui, e morreu por aqueles que ainda vão vir. Então Jesus morreu por toda a humanidade. Então eu acho assim, não custa
você reconhecer Ele como seu Salvador, se você crê nele. Você crê que o Senhor, Deus poderoso, nosso Pai, enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz. E Deus o ressuscitou ele no terceiro dia. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Então, se você crê, quando fizerem o apelo, eles falam apelo na igreja e falar: tem alguém que quer aceitar Jesus? Erga a tua mão o mais rápido possível e fala: eu quero sim, eu quero, eu quero. Eu louvo a Deus por cada vida que aceita Jesus. Porque quando você aceita Jesus, você já cumpriu isso aqui. Confessou ele diante dos homens, porque você ergue a mão, o pastor chama você lá na frente, ou a pessoa que você aceitou no culto online, é melhor que seja numa igreja, porque é presencial. Presencial, você está confessando muito mais na frente dos homens ali. E ele está dizendo: todo aquele que me confessar diante dos outros, eu vou confessar ele diante do meu Pai. Agora, se você negar, ele também vai negar. Então, custa você erguer a mão e falar: Jesus, eu te aceito porque o Senhor é meu Salvador. E você vai lá na frente, o pastor fala as palavras lá, palavras que você está confessando Jesus. E o pastor ora pela sua vida para que você seja fortalecido na caminhada. Daí você já encontrou Jesus. E ele já vai te confessar diante de Deus. Versículo 32 e 33 de Mateus 10. Se você que está ouvindo não confiar muito bem, corre lá, pega a tua Bíblia e leia. No versículo 34, está dizendo assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. No 37 está dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perder. E quem perde a sua vida por minha causa, achará. O que Jesus disse aqui no 34? Ele disse assim, que ele veio não para trazer paz, mas para trazer divisão. O que ele estava dizendo? A paz para aquele que escolhesse estar com ele ia estar dentro dele. A paz ia estar dentro do coração daquelas pessoas que escolheu ficar com ele. Só que eles iam viver em guerra exterior, guerra com os outros, né? Por quê? Porque eles tinham que confessar Jesus diante de todos. Então, aquelas pessoas que estavam dentro da casa deles não aceitavam que eles confessassem Jesus, porque naquela época não poderia seguir Jesus. Era proibido seguir Jesus. Houve um tempo em que os judeus foi tão perseguidos, os hebreus, os israelitas, as pessoas que seguiam Jesus, que eles não podiam nem confessar diante de todos. Então, hoje, a gente ainda enfrenta esses conflitos, né, com as pessoas, de às vezes haver divergência entre marido e mulher, porque um deles serve a Jesus, ou os filhos servem, os pais é contra, ainda encontra isso dentro de casa. Mas não é que você que serve Jesus vai ficar sem paz, você vai ter paz dentro de você, porque você serve Jesus. Agora você vai viver em conflito interno se você não se cuidar e deixar que as pessoas te critiquem, entendeu? Deixe que as pessoas te critiquem, deixe que as pessoas falem. Só você que não pode ficar batendo boca com os outros, né? Você que tem que ter domínio sobre a língua, não sair falando tudo que você quer. E assim, não discuta com os outros, não, se eles ficarem chateados com você com relação a você servir Jesus e ser evangélico ou ser cristão, não importa com o que eles falam. Segue a Jesus Cristo e pronto. E aqui ele está dizendo que quem ama aos outros mais do que a ele não é digno dele. No 39 ele está dizendo o que ele falou com achar a vida e perder. Se você se preocupar demais com a sua vida aqui na terra, você vai perder a salvação. Agora, se você esquecer sua vida aqui na terra e seguir Jesus, aí você vai ganhar a salvação. Por isso que ele fala: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Então, aqui está dizendo que para você seguir Jesus, você tem que amar Ele sobre todas as coisas e tem que segui-lo e escutar o chamado dele e obedecer. É isso que está dizendo, que a gente consiga, em nome de Jesus, ser obediente ao nosso chamado e abandonar todas as coisas terrenas para seguir Jesus. Não é fácil, mas o Espírito Santo vai nos ajudar, em nome de Jesus. No 40 está dizendo: quem receber vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, na condição de justo, receberá a recompensa de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, estes pequeninos são os discípulos. Por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que Jesus está dizendo? Quando você recebe em sua casa as pessoas que pregam o evangelho, seja pela internet ou pessoalmente, que é melhor ainda sendo pessoalmente, você está recebendo Jesus na sua casa. É por isso que eu falo que quando a gente começa buscando o reino do céu, seja na live, seja num vídeo ou presencial também, Jesus está ali, porque Jesus fala que a gente vai levando ele. Então está recebendo Jesus. Ele falou aqui no versículo 40. Quem está recebendo uma pessoa para pregar o evangelho, quem está recebendo um evangelista, uma missionária, um missionário, um louvorista, uma pessoa que vai fazer oração na sua casa, está recebendo Jesus. Aqui está dizendo, e quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então, quando você recebe pessoas para pregar o evangelho para você lá na sua casa, ou online, ou presencial, você está recebendo Jesus e Deus. Então, é isso que importa. Você precisa receber as pessoas na sua casa para pregar o evangelho. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, você está recebendo Jesus na sua casa. Mas às vezes aí na sua cidade também tem pessoas que gostam de fazer visita, gostam de pregar o evangelho. Talvez tenha igrejas aí, vai na igreja, em nome de Jesus. Vai buscar o alimento da palavra, vai viver em congregação com aquele povo. Vai buscar Jesus. E sim, se as pessoas for na sua casa, aceita. Fala, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar através da boca dessas pessoas na minha vida e encher a minha casa da tua presença. Amém? Deus abençoe você. Deus guarde a tua casa. Fique com Deus até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus habite em nós. E que o Espírito Santo de Deus não saia de você nunca. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, se o Espírito Santo está em você, você está cheio do Pai e do Filho, porque o Espírito Santo habitaria. Jesus que falou que ele habitaria em nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seja contigo e o Espírito Santo nos ajude a esquecer as coisas terrenas aqui para ir buscar o reino do céu e ir para Jesus, fazer as coisas que Jesus quer que a gente faça. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que toda palavra dita aqui venha entrar no seu coração, te dando discernimento e direção para seguir tudo o que Jesus espera de você, para fazer a vontade de Jesus e para seguir os exemplos de Jesus. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo e que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Amo você em Cristo Jesus.